Salve, salve família, Ferreira na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como foi a minha semana dentro da corretora, qual operacional que eu utilizei, quais contextos de mercados ideais para você realizar suas operações essa semana aqui dentro da Binola, beleza? Vou mostrar aqui para vocês uma coisa que no último vídeo me pediram para fazer, então eu irei fazer isso. Pediram para me mostrar o meu ranking dentro da corretora. Então vamos vir aqui, última semana, minha última semana de operações, na verdade, última semana de operações de todo mundo aqui dentro da Binola, que é o ranking mundial da corretora. Olha quem está em primeiro lugar, 19.129 dólares. Você pode entrar aí no ranking e conferir, logicamente, se já não tiver passado uma semana, que esse aqui é o ranking mundial. E nós tivemos 191.129 dólares. Isso aqui é em dólar. Vezes 5,5 que está o dólar hoje. Na verdade, está errado isso aqui. 119 é 19.129 vezes 5,5. Botei errado de novo. Ó, vamos lá. 19.129 dólares vezes 5,5. 105 mil reais de lucro essa semana operando aqui na Binola, beleza? Quem quiser conferir o ranking aí, estiver assistindo esse vídeo a tempo e quiser conferir, pode conferir lá. Estamos em primeiro lugar, top 1 mundial. Ó, o único top 3 aqui, BR, que está no ranking, sou eu. Então, rapaziada, não tem dúvidas. Eu sempre sou 100% transparente com vocês aqui, com tudo que eu faço. Seja operações, seja operacional, seja gerenciamento, seja contexto de mercado, seja você ser realista com a sua gestão de banca, você saber até onde você pode chegar, saber que não é todos os dias que o mercado vai estar bom, não é todas as semanas que o mercado vai estar bom, porém, a longo prazo, sempre compensa se você sabe o que você está fazendo. Sempre você vai sair no positivo se você souber o que você está fazendo dentro do mercado. Então, tivemos aqui 105, vamos ver aqui novamente na calculadora. Na verdade, eu fechei a calculadora, mas dá 105 mil reais aí mais ou menos de lucro na semana dentro da corretora. Pô, Ferreira, então por que você está só com 50 mil de banca, sendo que aqui no ranking, só aqui você já fez mais de 100 mil na semana? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos vir aqui em operações, vamos ver meus saques aqui. Olha aqui. Depósito, eu mostrei isso para vocês no último vídeo, mas vou mostrar novamente. Meu último depósito, 50 mil reais, dia 9 de março, beleza? O último depósito aqui dentro da Binola. Dia 21/6, dia 21 de junho, aqui eu saquei 50 mil reais. Então, vocês podem ver o tempo que levou para me fazer aqui. Eu tinha deixado ainda 40 e poucos mil, então para me fazer aqui 50 mil reais de lucro, 40 mil reais de lucro mais ou menos eu fiz. Demorei 3 meses para fazer 40 mil reais de lucro, peguei um ciclo não tão interessante dentro do mercado e olha essa discrepância aqui, dia 21/6. Peguei uma semana, 2 semanas muito boas dentro do mercado e olha aqui, o último saque que eu fiz foi 50 mil, então eu já tinha zerado esse depósito anterior, já estava no 0 a 0. E aqui nós fizemos um saque no dia 9/7, nós fizemos um saque de R$ 141.896. Como vocês podem ver, rapaziada, muita gente me pergunta por que eu saco para o SDT, por que eu saco para o mercado cripto, por que eu não saco para minha conta bancária. Primeiro, na verdade é o único motivo, é porque eu sempre saco para aportar o meu patrimônio, o meu capital que eu ganho aqui no mercado de opções binárias em criptomoedas. Eu opero também no mercado cripto, quem me acompanha no Instagram sabe disso, ou quem é da comunidade Alpha Class sabe disso. Nós operamos no mercado cripto e tem também um resultado absurdo. Tem um resultado absurdo dentro do mercado cripto e replico esse resultado para os alunos lá da Alpha Class também. Todos os meus alunos lá da comunidade Alpha Class operam junto comigo no mercado cripto, seja futuros ou seja montando carteiras ali para longo prazo. Lançamento de tokens, nós também pegamos lá dentro da comunidade. Então, por isso que todos os meus saques dentro do mercado de opções binárias, eu utilizo para aportar dentro do mercado cripto. Eu utilizo para realizar meus aportes lá dentro do mercado cripto, pensando mais a longo prazo ali, pensando em investimento mais a longo prazo, porque eu acredito muito no mercado de criptomoedas. Então, é por esse motivo que eu saco aí para o mercado cripto. Então, se a gente fizer uma continha básica aqui, por alto, tira 50 mil aqui, já tirei o meu lucro, já tirei o meu 0 a 0, aqui eu já tirei o capital investido, e aqui é só lucro, 141 mil mais 50 mil, 191 mil reais aí de lucro no dia 9/3, em março, aqui nós já estamos em julho, então 4 meses aí de operações, 191 mil reais de lucro, acredito que seja muito bom. E agora, chega disso, eu só mostrei para vocês porque algumas pessoas pediram no meu último vídeo para mostrar o meu ranking e para ser mais transparente com
com saques e afins. Mesmo eu já sendo o trader mais transparente que tem, eu quero ver vocês me mostrarem uma pessoa, um trader que sequer que faça isso. Qualquer mercado, mercado cripto, mercado de opções binárias, mercado de forex, não tem ninguém que mostre o que eu mostro aqui para vocês, certo? Então vamos lá, rapaziada. O que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz e o que vocês devem fazer no momento de realizar as operações de vocês, qual operacional que eu utilizei e qual a forma que eu utilizei dentro do mercado, qual o contexto ideal para vocês operarem dentro do mercado. Eu quero mostrar isso para vocês aqui. Então vamos direto para o vídeo e vamos nessa. Vamos lá, família. Eu abri aqui alguns pares de moedas para me mostrar para vocês uma coisa que é muito importante que vocês saibam, que vocês façam dentro do mercado para você conseguir uma assertividade boa. De nada adianta você ter um bom operacional, você ter uma boa assertividade dentro do mercado, mas você não saber encontrar os contextos ideais para você utilizar esse seu conhecimento. Então vamos supor, pô, Ferreira, eu sei operar fluxo. Eu gosto muito de operar fluxo, rompimento de pivô, padrão de candle de continuidade, avanço de posição. Eu gosto muito. Não gosto muito de operar regiões SNR, reversão, retração de candles e afins. O que você deve procurar? Que é o que eu vou passar para vocês hoje aqui e é o que eu fiz essas últimas semanas e que tem dado uma assertividade muito boa aqui na Binola. Primeira coisa que vocês devem fazer, encontrar mercados, encontrar pares de moedas que estejam com contexto para você operar o fluxo de vela. Então vamos buscar aqui o EuroAudi. O que a gente tem aqui? Contexto para fluxo? Sim, contexto para fluxo. O mercado está deixando topo fundo maior que o anterior, nós tínhamos uma tendência de baixa, iniciou reversão de movimento, ele tem espaços para preencher regiões aqui, então dá para utilizar como alvos de preço. Vamos ver o EuroGBP, se está num contexto interessante? Também, tendência de alta, tem espaço para trabalhar fluxo, dá para a gente operar tranquilo o fluxo de vela. Vamos ver o EuroJPY. EuroJPY está mais ou menos, iniciou uma consolidação aqui, essa consolidação acaba sendo um pouco chata para a gente trabalhar fluxo depois dela, porque ela tende a sugar muito o preço, tende a segurar muito o preço ali e ficar preso dentro desse range por um bom tempo. Por mais que ele faça rompimentos, ele tende a fazer falsos rompimentos e vir voltando para dentro dessa região até que o preço exploda e realmente faça o rompimento e comece uma nova tendência. Então aqui a gente já pode fechar, porque acaba ficando um pouco trabalhoso, um pouco chato da gente operar o fluxo, beleza? Então já encontramos um contexto que não é ideal. Se você tentar operar fluxo ali, muito provavelmente você vai tomar loss à toa. Então vamos encontrar outra aqui, GBPCAD, bem interessante também para trabalhar fluxo, ó. Mercado tendencioso, deixando topo fundo maior que o anterior. Aqui iniciou uma reversão de movimento, topo fundo menor que o anterior, dá para trabalhar a venda. Aqui no GBPCHF, bem interessante também para a gente trabalhar. Aqui no GBPUSD, também bem interessante para a gente trabalhar fluxo. O SDBRL, muito interessante para a gente trabalhar fluxo também. O SDCHF, interessante demais também para trabalhar fluxo de velas. O SDINR, também bem interessante para trabalhar fluxo, deixando topo fundo maior que o anterior. Se ele fizer rompimento, deixar alvo de preço, a gente consegue trabalhar uma compra aqui a favor desse alvo de preço. O SDPKR está mais ou menos, está no mesmo estilo do outro lá, uma consolidação aqui, tende a ficar voltando para dentro dessa consolidação. Então vamos fechar o PKR aí também, porque não está interessante. Beleza, encontramos os nossos pares de moedas. Se vocês não fizerem isso que eu estou falando para vocês, encontrar o contexto ideal, não adianta você saber o que você está fazendo, não adianta você saber a leitura de candles, a leitura gráfica ideal para você operar, não adianta você ter um conhecimento se você não sabe buscar os mercados, os pares de moedas corretos, os contextos ideais para você aplicar esse conhecimento. O contexto é muito mais importante do que a operação em si. Você deve sempre olhar o contexto geral do mercado para você realizar a sua entrada. Não é só o padrão de candle que vai te fazer ter uma assertividade absurda. Não é só você ver um rompimento e pegar a favor desse rompimento que vai te fazer ter uma assertividade absurda. Você tem que saber encontrar o contexto ideal para realizar aquele tipo de operação. Fechou? Então encontramos aqui os mercados que estão interessantes. Agora vamos buscar as nossas entradas. Vou mostrar aqui o gerenciamento que eu utilizei essa semana, essas duas últimas semanas, foi o gestão da consistência 2.0, vou utilizar aqui uma meta de R$20 mil para um stop de 12 mil e vamos ver o que a gente consegue fazer. Primeira entrada 6 mil, não tem como eu entrar com 6 mil aqui, a Binola não deixa entrar com valores acima disso, então vou entrar com R$3 mil. E lembrando, rapaziada, a Binola está bem interessante para operar. Quem quiser
Quem não tem cadastro, quiser conferir aqui também o ranking, se eu estou realmente aqui no ranking, ó, vamos vir aqui, ranking da última semana, pode entrar aí, o link está na bio, quem não tiver conta na Binola, quiser operar na Binola, quiser utilizar o que eu vou passar no vídeo de hoje, todos os meus outros vídeos aqui dentro da corretora, tem o link de cadastro aí embaixo, tem o código bônus também da corretora, para quem fizer o primeiro depósito acima de R$50, é um depósito bem baixo aí, você já consegue utilizar o código bônus e ganhar um valor a mais para realizar suas operações. E vamos lá, assim que eu encontrar a primeira entrada, eu volto aqui com vocês. Ó, rapaziada, encontramos aqui a nossa primeira entrada. Peguei uma compra aqui acreditando na continuidade desse movimento. Por que eu peguei uma compra? Tendência de alta forte, rompeu as regiões que tinha aqui embaixo com o candle de impulsão de movimento. Ó, houve esse rompimento, ele quebrou essa estrutura aqui que estava de baixa. Pode ver que ele startou uma reversão de movimento aqui. Quebrou a estrutura de baixa após ele romper esse último topo, fez o rompimento desse topo com o candle de impulsão. Após romper esse topo, olha o que a gente teve aqui. Candle de que isso aqui, rapaziada? Candle de descanso, deixando nova alta lá, entrega futura para buscar. Interessante demais. Calma aí que apagou a luz aqui, não sei porquê. Acendi novamente, acho que voltou a câmera. Beleza, vamos ver o que acontece aqui. Ó, provavelmente vai ser uma vitória, não tem como voltar. Beleza, pegamos a nossa primeira vitória aqui e vamos ver agora a nossa segunda operação, que vai ser de 11.340. Mas como a Binola não deixa entrar com valores altos, eu vou entrar com 5.000 e vou dar duas taxas aqui, que dá um total de R$10.000, beleza? Então, recapitulando a entrada, vamos explicar novamente aqui. O que a gente teve? Quebra de estrutura dessa tendência que tentou se formar, que foi essa reversão de movimento de baixa. Quebrou a estrutura após romper essa região aqui, fez pivô próximo, pum, rompimento dessa região. Após romper essa região com esse candle de força, impulsão de movimento, ela tem alvos para vir buscar aqui em cima, correto? Fez essa pequena correção, que foi um candle de descanso aqui, deixou nova alta, entrega futura para buscar nesse candle, nasceu descendo, buscando pontos de defesa e de posicionamento comprador. Logo, tende a entrar compradores aqui defendendo essa região. E tá lá, rapaziada, olha isso, o que aconteceu no próximo candle. Ela fez exatamente o que eu falei, foi buscar o alvo de preço que tinha lá em cima, beleza? Então, agora não faz mais nada aqui nesse par de moeda e vamos aguardar aí, vamos encontrar a nossa próxima entrada. Vamos ver, vamos passar aqui, se eu encontrar alguma, eu já pego aqui junto com vocês, se não, a gente vai ter que aguardar a próxima operação aparecer. Na verdade, já tem uma operação aqui no GBPCAD, não, está um pouco arriscada. Aqui também está um pouco arriscada, já está em cima da região. Aqui, candle de fraqueza. Talvez aqui no EuroAudio vai aparecer uma boa, quando finalizar esse candle aqui, a gente tem fluxo por conta dessas regiões aqui embaixo, startou reversão de movimento, fez pivô, se romper, é fundo menor que o anterior, topo menor que o anterior, tende a vir buscar o próximo alvo, que é esse fundo aqui embaixo. Vamos aguardar aí, já volto com vocês. Ó, família, aqui no SDBRL encontramos a nossa possível próxima operação, startou uma reversão de movimento, fez um ombro, cabeção, ombro de pavio aqui, veio o candle impulsionando o movimento vendedor, terminou abaixo da região de pullback, tende a entrar vendedores, e enquanto eu estava explicando para vocês, ela entrou o candle de venda aqui e já desconfigurou a nossa entrada, porque ela nasceu fazendo um movimento muito forte de venda. A gente só teria entrada aí se a gente pegasse de abertura. Como eu estava explicando para vocês, não deu para pegar de abertura. Deixa eu ver aqui que tinha uma outra entradinha. Beleza, não ficou interessante. Por enquanto, não tem mais nada. Vamos aguardar a próxima entradinha. Tem que ser entradas certeiras. Eu quero pegar entradas certeiras aqui com vocês. Então, por mais que demore um pouquinho aí, a gente vai pegar boas entradas, porque eu não quero tomar nenhum loss hoje. Eu quero finalizar aí no 100%, beleza? Então, vou encontrar as melhores operações. Ó, rapaziada, EURUSD tem uma possível entrada aqui, continuidade de movimento, deixou nova alta, fez o rompimento dessa região aqui embaixo, fez pivô, deu continuidade e ela já está indo embora. Novamente, não deu oportunidade, ela apareceu a nossa entrada, mas não deu o gatilho, então se não deu o gatilho não tem continuidade. Ó, aqui muito interessante, família, tem alvo de preço para buscar ainda, já vou vender aqui no SDBRL, vou pegar as duas taxas onde ela está mesmo, porque ela buscou um ponto bem interessante e tende a ter defesa vendedora aqui, principalmente que é finalização de M2,
tem alvo de preço para buscar, que é esse fundo aqui embaixo, tá tudo confluenciando para nossa entrada ser linda. Houve avanço de posição, foi um candle de impulsão de movimento, um candle de força. Candle de força, quando ele não deixa pavio aqui embaixo, Ferreira, não é arriscado, porque é um candle de fechamento. Quando não tem alvo de preço para buscar, sim. Quando nós temos alvo de preço para buscar embaixo, ele é um candle de força. Então, voltou para retestar regiões de venda aqui no passado. Ó. Regiões de venda aqui no passado tende a ter defesa vendedora ali para segurar esse movimento, beleza? Pegamos aí mais uma vitória, houve defesa vendedora ali. Vamos ver qual vai ser a nossa próxima operação, 5.131. Qual é o interessante dessa gestão, rapaziada? Por que eu gosto muito dessa gestão? Porque a gente pega a primeira entrada, a gente faz soros. Fez soros na primeira entrada, você já está seguro. Mesmo que você tome loja na terceira, você pode vir aqui para a recuperação 2. Ó, a planilha é 100%, né? Então você botar aqui, ó, vitória, vitória, e aqui você toma loja. Você vai vir para a recuperação 2, que é essa aqui de baixo. Se você pegar a vitória na recuperação 2, você ainda finaliza com a sua meta cheia. Por mais que você tenha pegado 2 vitórias, 1 loja no meio do caminho, que na última entradinha ali. Você pega mais uma entrada e você pega a vitória, você ainda finaliza no positivo. Isso acontecia muito comigo quando eu estava utilizando outra gestão. Pegava uma vitória, 2 vitórias, na terceira eu tomava loja. E aí esse loja, na maioria das gestões, ele te faz perder uma boa parte do seu lucro. Aqui não. Aqui você ainda fica positivo, como você pode ver, você ainda fica positivo 10 mil, e aí você usa esses 10 mil reais positivo para você pegar gain e finalizar de meta cheia. Por isso que essa gestão aqui, rapaziada, é sensacional. Ela é muito boa. Então vamos lá. Vou dividir aqui em 2 entradas de 2.500 e vamos aguardar aí para a gente pegar a nossa próxima e talvez a última operação se a gente pegar uma vitória. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, finalizou o M2, não está interessante. Aqui eu ia pensar em pegar uma compra se o M2 ele estivesse retraindo, porque veio o candle de descanso, ela não deu continuidade após o candle de descanso, veio um candle impulsionando o movimento. Isso aqui foi candle de fechamento, candle de exaustão. Tende a reverter após esse candle aqui. Tende a entrar compradores para dar continuidade e vir romper topo. Mas eu só gosto, na minha padronização, eu só gosto de pegar esse tipo de entrada quando 2 minutos ele está retraindo, que aí ele dá a chance para a continuidade ali no fluxo de vela do 2 minutos. Mas pode ver que ela fez o movimento da mesma forma, mas eu não peguei porque não está dentro da minha padronização de operacional. Isso é muito importante vocês terem também, uma padronização de operacional. Não adianta nada você ter um conhecimento, você saber o que você faz, mas você não tem padronizado tudo aquilo que você deve fazer ao entrar no mercado aqui. Beleza? Então vamos ver aqui se a gente encontra a nossa próxima entrada, GBPCAD, fez um rompimento, mas um candle muito esticado. Vamos ver se tem alguma operação aqui pendente para a gente pegar, alguma operação que esteja na cara e eu não vi. Aqui no Euroaudi, deixa eu ver aqui o Euroaudi, eu acho que eu vou vender aqui no Euroaudi, alvo de preço. Beleza, vendi aqui no Euroaudi. Alvo de preço aqui embaixo para buscar, ela tem espaço para dar continuidade até esses fundos aqui, ó. Ela deixou como alvo esses fundos, acabou de fazer o rompimento dessa região, voltou para retestar pullback, impulsionou o movimento vendedor, tende a dar continuidade até esses fundos aqui embaixo. Então vamos aguardar a finalização da ordem, faltam 13 segundos e eu já volto com vocês. Beleza, rapaziada, vai finalizar nossa ordem, finalizou, pegamos mais uma vitória, coisa linda demais, e estamos finalizando com 69.120, então 19 mil reais de lucro aqui ao vivo com vocês, coisa linda demais, e é isso, rapaziada. Quem assistiu o vídeo até o final, eu quero saber quem assistiu esse vídeo até o final e quem aprendeu alguma coisa aqui. Todo mundo que está aqui e assistiu até o final, na verdade, para você estar aqui, você tem que ter assistido até o final. Comenta aí embaixo contexto de mercado para me saber que você assistiu até o final e que você gostou desse conteúdo para me trazer mais vídeos nesse estilo para vocês, beleza? Então comenta aí embaixo contexto de mercado. Tamo junto, rapaziada. Aguardem o próximo vídeo e vamos nessa.